Olá, assinantes, simpatizantes, amigos, amigas do canal Africanidades Conectadas. Hoje estamos num outro ambiente que não a biblioteca, onde a gente costumeiramente grava as nossas postagens. Aqui atrás nós temos uma pintura de Walter Smicala, falecido há 2, 3 anos atrás. E esse quadro ele pintou em 1984, uma representação de Zumbi dos Palmares. É preciso dizer que Walter Smicala e eu fomos colegas no curso de História. Ele fez várias faculdades, entre elas o curso de História. Era um pesquisador, uma pessoa muito sensível, né? Quem circular por Itajaí vai encontrar, volta e meia, as suas pinturas, sobretudo no meio público, né? Nos muros, em algumas instituições públicas também. Pois bem, mas hoje nós queremos falar do 13 de maio. 13 de maio de 1888, há 136 anos atrás, era oficialmente abolida a escravidão negra no Brasil. Por que eu falo escravidão negra? Porque a escravidão indígena já tinha sido abolida já no Brasil colonial. A escravidão negra de africanos e seus descendentes perdurou no Brasil por aproximadamente 350 anos. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. E não foi um processo simples. Outro dia me perguntaram, Bento, por que vocês, ativistas do movimento negro, não gostam do 13 de maio? Vocês negam o 13 de maio. Eu disse o seguinte, não se trata de negar. Se trata de dizer que o 13 de maio aconteceu sim, que a partir daquela data a escravidão se tornou ilegal. Tanto é que ainda hoje nós testemunhamos denúncias de pessoas trabalhando em condições correlatas à escravidão, inclusive aqui em Santa Catarina. Mas eu quero dizer que o 13 de maio foi um processo inconcluso. Foi um processo abolicionista que teve a presença de negros, pobres, trabalhadores, escravizados, ex-escravizados, advogados, membros de uma elite, vamos dizer assim, liberal, progressista, mas que não era um único projeto. Para a abolição da escravidão, existiram vários projetos, pensando como é que seria o Brasil pós a escravidão. E venceu o projeto mais conservador possível. Se vocês pegarem o documento assinado pela Princesa Isabel, vocês vão notar que não tem nenhum artigo, nenhum capítulo visando reparar os 300 anos de escravidão por que passaram os africanos escravizados e seus descendentes. No entanto, em 1823, Bonifácio, José Bonifácio, no escrito chamado Projetos para o Brasil, em 1823, já dizia que era necessário fazer uma abolição e nesse processo era preciso
fazer uma espécie de reforma agrária para que os ex-escravizados tivessem a sua propriedade, tivessem onde trabalhar, para que eles fossem cidadãos. Dizia José Bonifácio: enquanto nós não tivermos cidadãos, nós não teremos uma nação. José Bonifácio estava sintonizado com os ideais liberais da Inglaterra do século XIX. E no 13 de maio de 1888, não teve nenhuma política pública visando integrar a população ex-escravizada na sociedade brasileira. Como disse um samba-enredo de uma das escolas de samba do Rio de Janeiro, os ex-escravizados saíram da senzala e caíram na favela. Então, esse projeto abolicionista do 13 de maio, que vingou, foi o projeto de uma elite conservadora que não queria ver a ascensão dos egressos da escravidão e nem os seus descendentes. E aqui eu lembro um livro, uma bibliografia, que eu acho que já apresentei aqui em outro momento, do sociólogo Gessé Souza, chamado A Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato. Então, esse livro, ele mostra como a elite conservadora do Brasil não suporta ver a ascensão social dos de baixos, vamos dizer assim, dos descendentes dos escravizados indígenas e afrodescendentes. O pouco avanço que nós tivemos no pós-abolição, visando integrar efetivamente os descendentes de escravizados na sociedade brasileira, foram as políticas afirmativas a partir do ano de 2003, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e depois da presidenta Dilma. E esse comportamento, esse projeto, atendeu parte das demandas do movimento negro social desde o início da República. Então, não foi uma benesse do governo brasileiro da época. Foi uma conquista, ainda que parcial, do movimento negro organizado. Por isso que nós não fazemos questão de comemorar 13 de maio. 13 de maio é uma data que tem que ser lembrada, sim, uma data histórica, mas uma data também para denunciar o racismo que ainda permanece na nossa sociedade. E nos tradicionais livros didáticos, no 13 de maio, não aparece o protagonismo negro. Como se os negros não tivessem participado do processo abolicionista. Por isso que nós preferimos celebrar, comemorar o 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, que no nosso entendimento representa o protagonismo dos diversos segmentos negros, afrodescendentes da sociedade brasileira em prol de uma plena cidadania. Também é interessante a gente pensar uma outra bibliografia de Juremir Machado da Silva, que fala na mesma direção do Gessé Souza. Raízes do conservadorismo brasileiro. Então, através dessas páginas, o autor fala
da abolição da imprensa e do imaginário social acerca da abolição e acerca da população negra. Tanto Juremir quanto Gessé Souza mostra que existe um segmento conservador da elite brasileira que tem medo da ascensão social dos negros brasileiros. Quando eu falo negros brasileiros, eu estou dizendo pretos e pardos, conforme o IBGE. Sobre a questão dos vários movimentos de luta para o fim da escravidão, nós temos um livro aqui da Ângela Alonso Flores, Votos e Balas. Então, com essas três palavras, ela quer dizer que existiu um movimento abolicionista um tanto quanto, na minha opinião, romântico, ligado a uma classe média ou mesmo uma elite liberal progressista que tinha como símbolo da abolição a Carmélia, uma planta, Carmélia. Inclusive tinha um quilombo no Rio de Janeiro, no Leblon, que era chamado Quilombo das Camélias, que com o apoio de uma elite progressista branca, minoritária, evidentemente, constituiu-se esse quilombo, né? No Leblon, no Rio de Janeiro. E tinha um outro segmento abolicionista que achava, que pensava que a abolição tinha que ser por via legal, através do voto no parlamento. E assim é que foi. E foi o projeto mais conservador dentre todos os que tinham lá na bancada do parlamento. E tinha um terceiro movimento, além de outros, ela cita aqui apenas três, mas tinha muito mais que isso, que era os abolicionistas que queriam resolver a coisa nas vias de fato, na bala. Exemplo aqui dos Caifazes de Antônio Bento, do interior de São Paulo, que achava que a abolição tinha que vir de uma forma mais radical. E é preciso dizer que Antônio Bento não era meu parente, e tampouco era negro, e tampouco era escravizado. Era um escravista ou uma pessoa da elite branca que sentia a necessidade de fazer uma abolição mais radical. Apresento também aqui o livro de Ana Flávia Magalhães Pinto, Escritos de Liberdade, mostrando como os literatos negros escreveram sobre racismo, sobre cidadania, no Brasil oitocentista, no Brasil do século XIX. E ainda apresento uma coletânea organizada pela Regina Célia Lima Xavier, né? Escravidão e liberdade, temas, problemas e perspectivas de análise. Então, ela nos traz aqui diversos artigos discutindo todo o processo abolicionista e tudo o que ficou faltando com a assinatura da Lei de 13 de maio de 1888. Então, o 13 de maio, que se celebra agora, segunda-feira, 13 de maio de 2021,
e 24 é o momento de reflexão, o momento de denúncia e o momento também de revisitarmos os protagonistas negros que muitas vezes não aparecem na historiografia tradicional, sejam eles homens, mulheres e crianças. Africanidades conectadas, trazendo novos olhares, novas perspectivas sobre o 13 de maio de 1888. Zumbi vive, Palmares é eterno. Axé.